para que você possa dar toda a atenção agora à palavra do Senhor. Amém? Gostaria de estar orando. Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos nessa noite. Engrandecemos o teu nome aqui, ó Pai, através dos louvores. Pai, neste momento a tua palavra será ministrada, Senhor. Pai, fala grandemente aos nossos corações. Ministra, Senhor, a tua vontade. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para que possamos compreender a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu quero falar hoje aqui sobre a cruz de Cristo. Na verdade, tudo começa e termina na cruz. A cruz, ela é o começo, o meio e o fim da história da humanidade neste mundo. Tanto é que uma pessoa que passou por este mundo e não entendeu a cruz de Cristo, ela não sabe de onde veio, por que veio e nem para onde vai. Amém? A cruz, ela entrou em nossas vidas, na história, na parte do meio. Mas o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, ele diz que em Cristo todas as coisas foram criadas. Ele é antes de tudo. E que ele é o cabeça da igreja. E que ele é o primogênito dos mortos. Então você pode entender que não foi Caim que morreu primeiro. Jesus Cristo, ele é o primogênito dos mortos. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus, o Cordeiro, foi morto desde a fundação do mundo. Mas isto só veio a se manifestar na cruz, no meio da história. Mas ele já foi morto desde a fundação do mundo. A cruz, a história da cruz, se transformou no maior acontecimento da história humana, até hoje. E eu acredito que só vai equiparar quando Ele mesmo voltar e nos acontecimentos finais, escatológicos, arrebatamento da igreja. Talvez nós teremos outros eventos que possam talvez chegar perto do que foi a cruz de Cristo. Isso foi tão marcante, tão extraordinário, que a morte e a ressurreição de Jesus, pois Ele está vivo e está aqui nesta noite. A morte e ressurreição de Jesus dividiu a história antes dele e depois dele. Jesus, ele morreu crucificado. É até hoje a pior morte, a pior maneira de morrer. Vamos falar um pouco sobre a crucificação. A crucificação, ela foi inventada pelos persas por volta do ano 539, 533 a.C. Mas foi os romanos que popularizaram essa prática para punir os seus escravos rebeldes, para punir criminosos, hediondos, perigosos, violentos, e também aqueles que eram contra a política. Então eles usavam para todas essas pessoas a crucificação. Qualquer pessoa que se levantasse contra o Império Romano, ou que lesasse o Império, inevitavelmente ele seria crucificado. A cruz, ela tinha a ideia de intimidação, porque a pessoa que era
crucificada, ela ficava exposta. E todas as pessoas que passavam diziam assim: o que fez esses? Esses roubaram. Então todo ladrão falava: opa, vou tomar cuidado. Era uma forma de morrer humilhante. Amém? A pessoa, são detalhes aqui, irmãos. A pessoa que era crucificada, ela não tinha direito a sepultamento. As pessoas ficavam ali e os seus corpos ficavam para serem comidos pelas aves. Apenas Jesus teve esta exceção. O intermédio de José de Arimateia, que era um judeu rico, e intercedeu junto ao governador Pilatos pelo corpo e sepultamento de Jesus. A crucificação já existia antes. Eu lembro que, para quem assistiu aquela série Spartacus era um escravo que se revoltou contra o Império Romano, e ele tinha um exército de 6.000 homens ou mais. E naquela batalha final e tudo, esses 6.000 homens foram mortos, crucificados. E continuou também esta prática, pasmem, depois de Cristo, também na Guerra da Judéia, aonde também no ano 66, a vitória do Império Romano, quase 4.000 pessoas foram crucificadas. E a história diz que por dia eram 500 judeus crucificados. E só acabou quando, pasmem, acabou a madeira para crucificar. Aqui eu também anotei que a morte pela cruz durava em média 3 dias. Mas Jesus levou apenas 6 horas para expiar na cruz, para morrer na cruz. Amém? Mas durava em média 3 dias. Dependendo da estatura da pessoa, a pessoa ficava ali todo esse tempo, agonizando. Mas Jesus, ele foi crucificado por volta das 9 horas da manhã, e às 15 horas, por volta das 3 horas da tarde, ele veio a morrer por mim e por você. Amém? Aqui diz também que Jesus suou o sangue, que eu até anotei aqui, que eu estava estudando isso. É um fenômeno raro chamado hematidrose, quando a pessoa ela começa a suar sangue. É um evento raro e só acontece quando a pessoa sofre extrema fraqueza física e emocional. Muitas pessoas, a gente vê em filme e em teatro, muitas vezes a pessoa encenando a morte de Cristo, carregando a cruz completa. Mas eu descobri que na verdade não era essa a prática. A cruz ela era feita de 2 partes, que era o pátibulo e a estípite. Era aquela parte onde ficam os braços. E apenas essa parte que o condenado levava. Geralmente a outra parte já ficava lá no lugar da crucificação. E essa parte que talvez Jesus carregou pesava em média aí de 50, 70 ou 80 quilos. E a história conta que em determinado momento, porque o condenado ele era castigado, açoitado, para depois carregar esta parte da cruz. E teve um momento que Jesus caiu ao chão. Bom, também coloquei aqui para você entender todas essas curiosidades. O apóstolo Pedro, o líder da igreja, também morreu crucificado. Porém, ele fez um pedido para que fosse crucificado de ponta cabeça, porque não queria ser crucificado como seu mestre. No ano de 313 depois de Cristo, através de Constantino, a crucificação foi abolida. Mas entenda uma coisa, ainda hoje, em alguns países do Oriente Médio, pessoas são crucificadas. E um desses países é o Sudão.
ainda hoje, irmãos, pessoas são crucificadas. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Entenda uma coisa: hoje as pessoas não querem ouvir falar da cruz. As pessoas não querem saber da cruz de Cristo. Para a maioria das pessoas, isto foi algo acidental. Para a maioria das pessoas, como eu disse aqui, como outras pessoas também foram crucificadas, Jesus foi apenas crucificado. Mas a cruz de Cristo, ela tem um diferencial, que é o perdão, que é a redenção. As pessoas não conseguem olhar para a cruz, porque quando você olha para a cruz, você vê quem você é. E talvez você que está ouvindo esta mensagem aqui na igreja, pela internet, quando você ouve a palavra cruz, você automaticamente há um repúdio. E isso é algo que o diabo tem colocado na humanidade, porque ele sabe que se você chegar à cruz, você será totalmente transformado. Você receberá o perdão de Deus para os seus pecados, e você terá a redenção, que é a salvação da tua alma. A renúncia está na cruz. E algo que a gente não vê no mundo hoje é o arrependimento. Tudo isso está diante da cruz. Mas como diz esse versículo que nós lemos, a mensagem da cruz é loucura para o mundo que está lá fora, para as pessoas que estão perecendo, é loucura. Mas para nós que conhecemos, que fomos alcançados por este evangelho, por esta palavra, e por que não dizer por este amor que emana da cruz, para nós é o poder de Deus. Aleluia. As pessoas não conseguem e não querem falar da cruz de Cristo, porque a cruz aponta os seus erros. E quando alguém aponta para nós os nossos pecados e os nossos erros, nós não gostamos. E quando a gente chega diante da cruz, a gente vê quem a gente é. A cruz, irmãos, a cruz de Cristo, ela nos chama para uma mudança de vida. E é isso que o mundo precisa. De uma mudança de vida, de uma mudança de trajetória. Mas as pessoas não querem Deus. As pessoas estão fugindo da cruz. E hoje há tanta acusação. Eu quero relatar isso. Há tanta acusação. Olha, eu não vou na igreja porque a igreja A faz isso, porque a igreja B faz isso. Ei, meu amigo, eu quero dizer para você que quem morreu na cruz foi Jesus. E Ele e você é o principal nessa história. Não é pastor, não é igreja, não é irmão, não é nada. O que importa é a sua salvação. Não é a placa da igreja. Filipenses 3, versículo 18, 19, abre a sua Bíblia, abre a palavra de Deus, aleluia. Filipenses 3,
versículo 18 e 19, acompanhe comigo, diz assim, o apóstolo Paulo: porque muitos há, olha o que ele diz, muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E olha o que ele diz na sequência: cujo fim é a perdição. Viu, meu amigo, você que está aqui nessa noite, aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui qual é o fim, que é a perdição. E ele diz: cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. É o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas, elas estão buscando, não Deus, elas estão buscando qualquer Deus que possa dar alguma coisa a elas. Está entendendo? Não importa o Deus, importa que Ele dê alguma coisa para mim. Qualquer religião deu alguma coisa para mim, e se essa coisa for dinheiro, bens materiais, status, sucesso, eu quero. Agora veja que enquanto as pessoas estão querendo isso, o Evangelho de Cristo, a cruz de Cristo, é totalmente ao contrário. Não é o que você recebe, é o que você dá. Aleluia. Toma cuidado. E eu quero deixar esse alerta aqui, porque está faltando isso nas pregações. Toma cuidado. O Deus que você está buscando, porque a nossa vida aqui, ela é rápida. É como a erva do campo, que hoje está e à tarde já não está mais. E você vai ter sim uma grande surpresa quando você passar deste mundo para a eternidade. Você saberá a verdade. Tome cuidado. Tome cuidado. Romanos 3, abre sua Bíblia. Romanos 3, 23 e 24. 23. Diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você pecou. Ah, mas em que eu pequei? É engraçado isso, né? Porque as pessoas dizem assim: ah, mas Jesus, Ele perdoou os meus pecados. Mas quais pecados? Quais pecados? É incrível um ser humano dizer isso, porque somos pecadores. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram. Não há inocentes neste mundo. Ninguém. Nem o maior presidente, nem a rainha da Inglaterra, nem o maior sheik árabe, nem o melhor e mais popular pastor. Todos pecaram. E nós estávamos destituídos da glória de Deus. E como é que nós fomos alcançados, irmãos? Pela cruz de Cristo. Pelo plano da salvação. Aleluia. Nós fomos redimidos. Nós fomos perdoados. E eu quero dizer para você que está ouvindo esta mensagem hoje:
naquele dia não haverá desculpas. Porque assim como esta igreja, nós pregamos o Evangelho da verdade. E naquele dia ninguém poderá dizer: ah, mas eu não ouvi. Ah, mas eu não sabia. Sabia sim. Você sabia. E hoje você está sabendo. Aleluia. Colossenses 1, versículo 13 e 14. Eu vou me adiantar aqui, irmãos. Você vai acompanhando aí. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Hoje existem dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que continuam nas trevas e aqueles que foram transportados das trevas para a luz. Quantos aqui nessa noite foram transportados, aleluia, do domínio das trevas para o reino do seu amor? Aleluia. Então se alegra nessa noite. Aleluia. Efésios 1, versículos 7 e 8 diz assim: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. As pessoas, a grande maioria das pessoas, elas estão hoje, principalmente no Brasil, onde nós vivemos, as pessoas estão vivendo aquilo que a gente chama de consumo desenfreado. O que é o consumo? Podemos usar esse termo, desenfreado. As pessoas querem. As pessoas estão buscando. Atingir um nível de aceitação perante as outras pessoas. Nós procuramos a cada dia nos parecer com o outro que a gente julga que está melhor. Sabe, isso não é ruim. Isso não é ruim. Nós queremos melhorar. Mas o que acontece é que as pessoas estão entristecidas. As pessoas estão angustiadas nesta busca. E talvez você mesmo na igreja, você está angustiado, você está sofrendo com esta busca. E eu quero dizer uma coisa para você: que existe o descanso da graça. E nós precisamos entrar nesse descanso da graça. Sabe, irmãos, existe, eu não me lembro agora o termo que existe para pessoas que elas querem viver com o mínimo. Existe um grupo de pessoas no mundo, é mono alguma coisa, que elas procuram viver com o mínimo. Elas procuram equalizar a sua vida com o mínimo. Elas estão fugindo desse modelo do mundo. Então elas procuram padronizar a sua vida, não sem dinheiro, mas sem entrar nesse consumismo psicológico que nós vivemos hoje. E eu estava lendo uma reportagem dizendo que essas pessoas estão vivendo mais, estão mais felizes, estão tendo na sua
sua vida qualidade de vida. Mas olha que o Evangelho é outro. Não vos preocupeis com o que haveis de comer e beber, e nem com o que haveis de vestir, porque se o nosso Deus cuida dos pássaros, da erva do campo, dos lírios, quanto mais de vós. E aí ele diz: homens de pequena fé. Então eu quero dizer para você, eu quero ser bem honesto. O Evangelho não é triunfalista. Você não pode entender que você vai vir para a igreja e tudo vai mudar na sua vida. Claro que Deus, Ele vai te restaurar. Mas entenda uma coisa: que nós somos herdeiros de Deus, coparticipantes com Ele no reino. E muito em breve, nós poderemos, nem tenho palavras para dizer, não há palavras humanas para descrever a paz e a alegria de estar com Ele. Cabe a você neste mundo, sim, amar a sua família. Cabe a você neste mundo, sim, cuidar dos seus. Mas espalhe esta semente da cruz de Cristo. Faça como aquele homem da lista de Schindler, quando ele tira o seu anel e diz: olha, poderia ter sido mais um. Faça isso, porque haverá grande galardão no céu para a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.